Boa tarde. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, Fernando. Ei, Denise, Jandira, tudo bem? Fabiola, boa tarde. Boa tarde a todos os seus familiares, né? Fabrícia, Fernando, Margarete, Fabrícia, a sua mãe, e a Vitória, a Denise, Gladstone, né? O Ricardo, o Alisson. Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Leandro, tudo bem? Boa tarde. Ah, lindão. Boa tarde, Pati. Gislene, boa tarde. Tudo bem com vocês? Seu Alziro, boa tarde. Como é que estão as coisas aí em Piuí? Tem alguns minutos ainda, vamos esperar um pouco, né? Mas é pouquinho hoje. Eu lembro de todos vocês, ainda bem, né? A pessoa, se a distância separasse e a gente esquecesse dos rostos. E Marta, boa tarde. Maria Colares. Aqui em BH também tá bravo. O Covid está atacando mesmo, de verdade. Até na minha casa. É, eu tenho que aprender a conviver. Com esperança. E Margarete, boa tarde. Margarete é com E e não com H. Eu escrevendo Margarete com T, H. Então tá. Que a luz nos abençoe sempre, Marta. Que assim seja. Eu vou aqui ajeitar. Vamos ver se... Ah, tô esquecendo um negócio. Ô, meu. Eu fico separando as coisas aqui. Vocês não imaginam a bagunça que é, viu, gente? Eu não sou a pessoa mais organizada, não. E aqui eu finjo que tá tudo organizado, mas não tá mesmo. Tá bem desorganizado. O assunto dessa tarde que nós vamos falar é sobre confia sempre. Ei, Neide, boa tarde. Tudo bem com você? Com o Washington? Com a Agatha? Tudo bem? Boa tarde. E nós vamos incluir nessas nossas orações essas pessoas que o senhor tá escrevendo, viu, senhor Ciro? É, confia sempre. E é lógico, né, que é um processo de confiança, ele é interno, né, eu acredito. Ei, boa tarde, Vânia, tudo bem? Confiar é interno, sabe? E é uma situação que a gente vai tentar trabalhar essa tarde. Ei, Washington, tudo bem? Sandra, tudo bem? Seu Washington, beleza? Bom, nós estamos dando 5 minutos, então nós vamos começar numa oração, pedindo a Deus que nos ilumine e nos guie nessa tarde, neste momento em que aqui estamos reunidos, nós em família, cada um de nós nas suas casas, num encontro
antes virtual, mais caloroso, porque soma fé e esperança. E essa fé e essa esperança, nós nos unimos em coração e pedimos ao Pai que esteja conosco em nossa caminhada. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que, reunida com sua equipe, tornou possível esse nosso encontro. Que esse encontro seja de paz e de harmonia em nossos corações. Que assim seja. Pedimos por todos, nas intenções e nas preces, a todos os irmãos necessitados que se encontram neste momento, com, com os pedidos de oração em nossos pensamentos, em nossos corações também. Que assim seja. Oi, Ricardo, boa tarde. Oi, Ricardo. Ei, Rita. Boa tarde, Rita. Como é que estão as coisas? O Ricardo apareceu. Saudade de você, Ricardo. Darcy, boa noite, tudo bem? Como é que estão? Você e a esposa, tudo bem? Vamos conversar. Quem viu o convite, né, do Confia Sempre, viu uma foto, a foto de uma lagarta, e depois ela foi se transformando até chegar uma borboleta, né? Eu agradeço a Carol que fez essa foto, que fez esse quadro, e essa confiança que ela depositou, né? Ei, Juliana, boa tarde. Foi a Carol que imaginou a foto. Então, essa foto, ela vai ser tema do início da nossa palestra, sabe? Ei, Roberta, boa tarde. É, um abraço lá pro pessoal todo, pro Flávio, pra sua avó, pra sua mãe, pro seu pai. Então, tem uma foto, né? Então a lagarta de repente está lá e entra num processo em que ela entra no casulo e ela sai transformada numa borboleta depois de várias fases. Não é assim? Então, imagina então que a borboleta tem um projeto, né? Em momento algum ela duvida de que ela irá ou deixará de se transformar numa lagarta. Vamos pensar assim, né? Então ela é lagarta e vai virar borboleta. Nada vai dissuadir a borboleta, a lagarta, de não ser borboleta, né? Segundo a Carol, a Fabiola, eles gostam muito de borboleta, né? Borboleta é um bom símbolo de mudança, né? De metamorfose. Então, ela tem confiança total nela, né? Confiança total na sua natureza divina. Qual é a natureza divina da lagarta? A natureza divina da lagarta é ser borboleta. Então, quando ela deixa de rastejar no chão e passa a voar, né? E passa a ter contato com locais. Quando ela rastejava, ela não tinha ela não tinha a movimentação toda. E como lagarta tem. E como borboleta tem essa movimentação. O ser humano, ao ser humano, também é dada essa metamorfose de ser um ser humano necessitado, cheio das suas necessidades, até que um dia ele vai virar uma borboleta, que seria um anjo. Só que tem uma diferença da borboleta para o ser humano, que no meio é dado a ele o livre-arbítrio de escolher se quer ser borboleta naquele momento ou não. É como se, vamos imaginar, né, a borboleta dissesse assim: eu não quero ser borboleta agora, eu quero continuar casulo indefinidamente. E ela fosse, e se permitisse escolher o momento. Ao ser humano é dado, inclusive, medo e dúvida. Será que vai ser bom ser borboleta? Será que vai ser bom eu alcançar aquele estado angelical? Essa dúvida é a mesma dúvida que eu estou agora, por exemplo, aqui, ó, barba mal feita, né? Cabelos brancos crescendo, e eu estou aqui. Será que eu faço a barba? Será que eu não faço a barba?
Será que eu viro anjo? Será que vai ser agora ou não? Processos diferentes, mas que entram num processo de confiança. A borboleta confiou e foi. Nós vamos aprender a confiar para ir. E essa confiança, às vezes, ela é nossa, é interior. E muitas vezes nós duvidamos da nossa própria capacidade. A borboleta não duvida da sua capacidade de ser borboleta. A lagarta jamais duvidará, porque é da natureza da lagarta ser borboleta. É da natureza do homem ser um ser angelical. Só que ele é trabalhado isso e ele tem a liberdade de escolher. Só que junto com a liberdade de escolher, tem outras liberdades também. Ô Luiz Eduardo, boa tarde. Edson, boa tarde. Então, a borboleta é dada, aliás, ao ser humano, é dado escolher quando será essa transformação, mas, já que ele escolheu, esse processo de livre-arbítrio vai dar ao ser humano todo o resultado das suas escolhas como ser humano. E muitas vezes as nossas escolhas provocam o caminho que nós temos a seguir. E esse é o assunto da tarde, é a confiança. Onde que nós vamos começar? Nós vamos começar lá no tempo de Moisés. Então, no momento em que Moisés chegou no planeta Terra, os homens passavam por uma escravidão, os homens, os hebreus lá, né? O povo israelita passava por uma escravidão no Egito. O que que Moisés fez? Uniu esse povo que estava disperso, deu a eles a oportunidade de saírem da escravidão, os fez atravessar o deserto, deu a eles os 10 mandamentos e a promessa de alcançar uma terra prometida. No momento em que Jesus desceu até nós, o povo não passava somente por uma escravidão. Os hebreus passavam por dois tipos de escravidão. Os hebreus passavam pela escravidão frente aos romanos, e os hebreus que eram menos endinheirados passavam pela escravidão de uma religião que os oprimia, né? Que sugava deles tudo que os romanos não sugavam deles, era sugado pelos fariseus, pelos escribas, que pegavam do povo todos os impostos que sobravam dos romanos. Eram dois tipos, e Jesus chegou naquele meio, né? É, no momento em que Francisco de Assis, né, nasceu, a igreja se encontrava completamente longe do povo, né? É, é, distanciada de Jesus, voltada aos ganhos, para quê? Para fazer uma cruzada, para ir até Jerusalém, acabar e retomar com uma guerra sem sentido aquilo que eles achavam que era deles, a cidade de Jerusalém. E São Francisco chegou nesse momento muito difícil. No momento em que Kardec, aqui, aportou, né, nasceu lá na França, o mundo ocidental estava voltado quase que totalmente ao materialismo. Né? Nós vamos lembrar de dois filósofos da época, né? Não contemporâneos, mas talvez contemporâneos. Um deles era Nietzsche, que tinha como lema Deus morreu. E Karl Marx, que falava que, na sua doutrina, que a religião era o ópio do povo. Então, observem bem. Todos esses momentos passaram. E eram momentos difíceis.
A escravidão do Egito, a escravidão dos romanos e dos fariseus, né? A igreja longe de Jesus, Deus morto, né? E tudo por 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 um momento difícil que passava a humanidade. E nós estamos agora, né, passando por um momento difícil também. E muitos talvez até duvidando de que será que Deus está olhando por nós? Né? Muitos duvidando de que isso não está certo. Em qualquer tempo, vamos lembrar que em qualquer tempo o lado mais fraco sofre. Em qualquer tempo, né? Hoje, ontem, anteontem, há 4.000 anos, há 6.000 anos, aquele povo que é mais sofrido, ele está lá recebendo todas as cargas negativas. Mas sempre vem alguém para socorrer esses irmãos. Sempre. Né? Moisés, Jesus, Kardec, Francisco de Assis, né? É, 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 Chico Xavier, vou lembrar, Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, sempre ao povo sofrido, Deus oferece alguém para socorrê-lo. E a Patrícia Lima, na quarta-feira, ela fez a leitura do livro do Fonte Viva da lição número 162, Dentro da Luta, em que ela fez uma pergunta: qual será o objetivo? Essa pergunta marcou eu assisti no dia seguinte, porque no dia nós estávamos em reunião, né? Mas qual será o objetivo? Por que tudo isso acontece? Né? E dentro do livro do Fonte Viva, né, da semana, onde que tem assim, é, 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 tem uma passagem que Jesus diz assim: não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Dentro da luta deles, né, eu não quero que o Senhor livre, mas que os tire do mal. Que mal? O povo hebreu não sofreu o mal apenas por ser crente em um único Deus. Vamos pensar no povo hebreu. O povo hebreu, eles eram remanescentes dos exilados de Capelo. Então, segundo, né, a teoria, e eu digo teoria, né, dos exilados de Capela, e eu acredito plenamente, e isso está escrito até por Emmanuel no livro Caminho da Luz, né, vieram 4 raças para o mundo, planeta Terra, né? E uma dessas raças era o povo hebreu. E o povo hebreu tinha uma qualidade: eles acreditavam num Deus só, né? Mas eles tinham um grande defeito: eles eram orgulhosos, muito orgulhosos. E esse orgulho fazia com que eles ficassem fechados no mundo deles, né? Muito exclusivistas, só casavam entre si, só viviam entre si e ninguém prestava fora eles. Então eles muitas vezes sofriam grandes perseguições. Já começava lá no Egito, né? E depois eles sofreram grandes perseguições na época de Jesus. Após Jesus, eles foram destruídos. Mas o povo hebreu não sofreu mal apenas por ser crente no único Deus. Por quê? Porque também os cristãos sofreram perseguição. Né? Das raças que vieram habitar a terra, eles eram um povo mais orgulhoso, apesar de acreditar num Deus só. O sofrimento surge em nossos caminhos para nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Então, alguma coisa. Qual era o objetivo? Segundo a pergunta da Patrícia. O objetivo era: o povo sofre um sofrimento que precisa passar por esse sofrimento por um objetivo de sair desse sofrimento melhor, mais crescido, mais equilibrado, mais iluminado. Então, é, é, na leitura desse Fonte Viva, onde tem essa pergunta,
Qual era o mal que atingia os hebreus? Por exemplo, a pergunta: qual era o mal que atingia os hebreus? Era a escravidão que eles sofriam ou era o orgulho que eles tinham dentro de si? É uma pergunta séria. O povo hebreu estava sendo massacrado por uma escravidão no Egito. Aí Jesus diria: Senhor, os livre do mal. Que mal? O mal da escravidão ou o mal do orgulho? Não peço para que os tire do mundo. Então, a escravidão não vai deixar de existir. Mas que os livre do mal do orgulho. Então, às vezes, porque você é orgulhoso, você vai passar por um sofrimento. Agora em que somos todos nós, né, provados por uma mudança, digamos, mundial, né, ocorrida por um vírus, Covid, se a gente fosse olhar para esse ensinamento do Fonte Viva na leitura 162, que diz assim, dentro dessa luta, não peço para que tires do mundo o quê? O Covid? Ou nós? Quem é o responsável por estar com esse ambiente todo desequilibrado? É o homem. O homem é responsável por essa avalanche que estamos recebendo agora. Nas suas escolhas que têm sido feitas há séculos e séculos e que finalmente nos atingiram do modo mais brando possível, que foi um vírus, porque poderia ser pior, né? Então, não peço para que tires do mundo o vírus, mas que livre do mal, do orgulho, do egoísmo, do materialismo, que fizeram com que o Covid ganhasse tanta força assim. O dia que nós formos um povo mais equilibrado, amoroso, respeitoso, trabalhador, respeitando a proximidade e a higiene e tudo mais, o vírus não terá forças para atuar no ser humano. Porque a doença só chega no ser humano porque o ser humano se torna receptivo à doença. Então nós costumamos pedir, Senhor, tire a doença do mundo. Não, não tire a doença do mundo. Eu não peço para que tire a doença do mundo, mas que resolva o problema do ser humano. E o ser humano resolva o seu problema se modificando. O mal não está na escravidão. O mal está no egoísmo, no orgulho, que sempre, sempre, sempre assolaram a humanidade. Nós só estamos nesse ambiente hoje porque o homem é orgulhoso e egoísta, só pensa nele, nele, nele. O dia que nós começarmos a pensar no conjunto, o dia que nós começarmos a pensar na família, o dia que nós começarmos a pensar na humanidade, nós deixaremos de respeitar a natureza, não julgar o lixo na rua, não guardar e separar, sabe? É tudo isso. Então, Jesus tem um ensinamento que fala assim: é necessário que haja o escândalo. Qual é o escândalo? Aí sim, a escravidão é o escândalo. O Covid é o escândalo. Os assassinatos e a violência são o escândalo. O mal que o homem faz é o escândalo. Mas ai de quem for responsável por esse mal, que é aquilo que nós precisamos corrigir dentro de nós. Quando o homem deixar se transformar, transmutar seu egoísmo e seu orgulho, então ele vai deixar de ser aquela lagarta que arrasta-se pelo chão, ele já não mais vai lutar para ser somente lagarta e vai usar o seu livre-arbítrio para ser uma borboleta. Nós estamos crescendo para sermos borboletas. A borboleta é normal, é da natureza da lagarta ser borboleta. O homem
É da natureza do homem ser um ser angelical. Só que ele escolhe, e normalmente nós escolhemos pelo lado mais fácil, em primeiro lugar. Aí vem a dor. Vem aquele momento em que fala: olha, vai surgir um escândalo na sua vida e ele vai ter que baixar sua cerviz. É o orgulhoso. Cerviz, eu acho que é isso quando você baixa sua cerviz. Você aceita humildemente, aprende a ser humilde com as dificuldades que a vida te oferece. Então, continuando. Então tá, definimos que o mal que nos... Bom, definimos eu não sei. Eu vou perguntar, definimos que o mal que havemos de transformar habita em nós? Então, o mal não é, igual vou dar o exemplo, outro exemplo mais característico. Está havendo um aquecimento global. Então, nós estamos passando por um processo de aquecimento. O homem prejudicou a natureza. A camada de ozônio está sendo prejudicada, os oceanos estão sendo prejudicados, a exposição, as fábricas estão gerando fumaça e fumaça e fumaça, o homem joga plástico e tudo está fazendo. Aí a natureza respondeu o homem da forma como tem que responder. O homem está desequilibrado e precisa ser chamado a sua atenção. As atitudes, conforme a Lucinda está dizendo, né? Ela tem que ser a minha com o mundo e não o mundo para comigo. E eu reclamo, nossa, mas o aquecimento global está muito forte. Deus já não olha mais pelo homem. O homem não olha mais por ele mesmo há muito tempo. Então, definimos ou podemos definir que todas as criaturas. Esse é um texto que eu li que foi passado por um grupo que eu faço, Grupo das Boas Palestras, né, Roberta? Grupo das Boas Palestras que está dizendo assim: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências, mas poucos sabem padecer como cristãos, né? Esse foi o Dr. Emerson Pedersoli que falou isso numa palestra dele, né? Precisamos aprender a saber sofrer, extrair as bênçãos do que a dor oferece para nós. Então, muitas vezes, nós somos cercados de dor. Vamos perguntar: ainda existe escravidão no mundo? E, infelizmente, eu vou responder antes de vocês responderem. Existe escravidão no mundo, sim. Existem vários tipos de escravidão. Da escravidão de você pegar um ser humano e escravizá-lo, até as mais invisíveis tipos de escravidão. Ainda existe escravidão. Não adianta, né? Foi quando Jesus veio ao mundo. E quando Jesus veio ao mundo? Na verdade, Jesus já veio ao mundo há muito tempo. Jesus veio ao mundo na época de Moisés e ofereceu os 10 mandamentos. Porque Jesus disse: antes do mundo, antes da terra ser, eu já era. Então eu duvido muito que não tenha sido Jesus, filho de Deus, que inspirou Moisés na tábua dos mandamentos a escrever os 10 mandamentos. Jesus inspirou Moisés. Jesus esteve presente na época dos apóstolos. Jesus, segundo a literatura que eu conheço, Francisco de Assis recebia instruções diretas de Jesus. Kardec recebia instruções dos espíritos superiores que recebiam de Jesus, o Espírito da Verdade. Francisco de Assis, Chico Xavier, recebia de Emmanuel, que recebia de Paulo, que recebia diretamente de Jesus. Então Jesus é responsável por todos os ensinamentos que têm vindo a nós sempre. Então, o que mudou com a vinda de Jesus na nossa terra? O que mudou? Mudou muita coisa. Jesus deu uma repaginada no mundo. Ah, com certeza. Mas por que nós não percebemos que Jesus dá sempre uma repaginada no mundo? Por exemplo, atualmente,
A imprensa só noticia coisas ruins e não mostra as coisas boas, dizendo que o público precisa ser informado. Ela, imprensa, está utilizando essa realidade distorcida da verdade. O bem está muito atuante, mas não aparece porque não dá ibope. Nós sabemos. Ei, Sandra, boa tarde. Lucinda também, eu dei boa tarde. Zildinha, boa tarde. Zilda, como é que estão as coisas? Nós sabemos que as cestas, por exemplo, hoje, estão chegando às pessoas, não só do nosso centro. Milhares de pessoas estão sendo, como é que fala? É, é, trabalhadas para fazer a caridade, mas só se noticia as coisas ruins. Então, ao olhar de um leigo, ele vai dizer: nossa, o mundo a cada dia está pior. Não. Depois que Jesus veio, o mundo a cada dia está melhor. Só que ninguém noticia, porque não dá ibope, gente. Não aparece a notícia. Vamos acreditar que o mundo está cada vez melhor, embora pareça que não. Então, continuando, né? Jesus nos apresentou naquela época, e até hoje continua nos apresentando, ensinamentos em todos esses conceitos, né? Jesus está presente, inclusive nos de Moisés. Visto que Jesus mesmo diz que antes da terra ser, ele era. Às vezes eu escrevo e falo as coisas lá atrás, desculpa eu estar repetindo, né? Mas é porque eu não tenho tempo de fazer duas palestras, então é uma só. Então, de vez em quando, eu falo uma coisa que eu deveria falar lá na frente, eu antecipo e digo, e depois vou repetir. Me perdoem, tá bom? Desculpe. Então, ele trouxe a nós todos, né, vários conceitos de que ele estaria presente, de que ele está presente e sempre estará presente em nossas vidas. Quando nós falamos no quesito confiar, confiança sempre, né? E lembramos do projeto Lagarta Borboleta, que ela não duvida nunca, né? Ela simplesmente sabe e vai. O homem duvida e Jesus aparece consolando. Jesus é consolador quando? E eu trouxe alguns ensinamentos de Jesus aqui para lembrar a todos nós o que Jesus passou para nós. Jesus disse assim, como consolador: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos consolarei. Esse é um dos ensinamentos consoladores de Jesus. Outro dos ensinamentos consoladores de Jesus é assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse aflitos é tão mal compreendido hoje, né? Porque muitos riem da doutrina cristã, dizendo que Jesus, que os cristãos gostam de, principalmente os espíritas, gostam de sofrer, né? Jesus também trouxe palavras de esperança, né? Eu vou, mas voltarei. E trarei para vós outro consolador. Novamente a palavra consolação. E dizendo que ele volta. Jesus trouxe paz. Uma mensagem de paz. Ele diz assim: eu sou a paz do mundo. Ele também disse: eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo vos dá, mas eu vos dou a paz que eu dou, que eu tenho. Eu dou aquilo que eu tenho para vocês, a paz. Ele trouxe conceitos altamente filosóficos que dariam uma palestra inteira, e nós não podemos falar sobre uma palestra inteira, mas só sobre esse tema. Mas é bom que a gente tenha a ideia e a gente pense sobre isso. Quando ele diz assim: vós sois o sal da terra. Olha que profundo isso. Se a gente pensar na função do sal, né, na comida, eu que estou aprendendo a cozinhar e que tenho tido até, graças a Deus, as minhas mãos levantadas para o céu, eu tenho tido sucesso, né? Fracasso e acerto, igual ser humano, né? Fracasso e acerto, fracasso e acerto.
erro num e dá certo no outro. E ele fala, vós sois o sal do mundo, e eu fui experimentar isso. Tem dia que a gente salga demais o nosso contato com uma pessoa, tem dia que a gente fica insosso no contato com uma pessoa. Tem dia que a gente salga demais o pensamento que a gente tem de nós mesmos. Tem dia que a gente esquece de colocar o sal e nós ficamos sem sabor. Vós sois o sal do mundo. É quando se ele dissesse: a tua presença no mundo poderá deixar o mundo bem temperado. E tempero, lembra de têmpera, né? Equilibrado, têmpera, né? Quando você trabalha o metal, né? Você deixa o metal equilibrado. Vós sois o sal do mundo. Vocês têm condição de deixar o mundo bem temperado. Vós sois a luz do mundo. E junto com vós sois a luz do mundo, num pensamento filosófico, ele diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E ele fala também: não se pode colocar o candeeiro sobre o alqueire. A luz tem que ser colocada no alto e não debaixo da mesa. O que ele quer dizer com isso? Altamente filosófico. Você chega, entra na doutrina espírita, recebe a condição de ler centenas de livros, milhares de livros, quem sabe textos, né? Milhares de livros não. Mas você é capaz de ler numa encarnação centenas de livros ou de textos, né? E você vai adquirindo uma luz, uma luz, uma luz, e e chega na hora de você apresentar essa luz para outras pessoas. E por processo de medo, timidez ou dúvida, você se esconde debaixo do alqueire, debaixo da mesa, e sua luz não brilha para quem deveria brilhar. Você recebeu um ensinamento, mas egoisticamente. Você fica com o ensinamento só para você, né? E Jesus não veio porque ele queria que o ensinamento dele ficasse só para os apóstolos. Jesus veio porque ele queria que o ensinamento dele viesse para a humanidade inteira. E ele sabia como agir. E ele disse, né? Olha, vós sois a luz do mundo. Vocês são luz. Não se ponham debaixo da mesa. Se ponham no alto para iluminar o máximo possível. Faça a sua tarefa. E sua tarefa é iluminar. Não, não regateie, não regateie, não faça pouco caso da luz que você tem, né? Você tem muita luz e leve aquele que precisar da luz, né? E ele escreveu outros ensinamentos também. Espera aí. 1, 2, 3, 4. Podemos nos estender um pouco sobre o ensinamento da luz, né? Sobre esse negócio da luz, dizendo que a luz é o conhecimento que buscamos e quando obtemos a luz, somos conhecedores da luz e essa luz não se esconde. Aí, como nós somos conhecedores dessa luz, vem um outro ensinamento. Que já que nós nos alimentamos do conhecimento, vós conhecereis a verdade. E essa verdade vos libertará. Te dará um processo de você escolher. Você sabe a verdade e não pode enterrar a verdade. Ah, eu tive medo, por isso enterrei o talento que eu tinha. Não pode. Não deve. Não faça isso. É, você tem que multiplicar. Assim como multiplicou os pães. Assim como Deus como lá no Antigo Testamento, é, o anjo expulsa Adão e fala: sua geração se multiplicará, né? Assim também é a nossa luz. Essa luz tem que se multiplicar. E tem outros ensinamentos de Jesus profundos, que tão profundos que nós costumamos
esquecer deles. Né? Identificareis a árvore pelos frutos. Eu sou a árvore. Que frutos eu dou? Filosoficamente falando. Buscai e achareis. A que busca que eu estou fazendo com a minha existência? Que busca é essa? Eu busco pelo material? Eu busco pelo espiritual? Que busca é essa que tem que sair de mim? Amai os vossos inimigos. Isso é tão mal entendido até hoje. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ixi, dizemos. Fazer o bem a quem vos faz o mal. Oxe, está complicando, Jesus. Aí não dá. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Jesus é cada dia mais complicado, né? Não acumuleis tesouros na terra. Antes, acumulai tesouros no céu. Fala sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha. Boa tarde, Anne. Obrigado, Lucinda. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele diz, não é porque vocês têm o livre-arbítrio de não quererem ser agora borboleta que eu vou deixar de amar vocês. Eu estou aqui para orientá-los como bússola até vocês atingirem o estado angelical. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então ele confia em nós. Olha, Jesus confia em nós. Mas respeita a cada um de nós. Por quê? Porque nós fazemos as nossas escolhas. E se eu planto laranja, eu colho laranja. Mas se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. E aí você lembra lá da escravidão dos hebreus. Eles tinham sido expulsos de Capela, porque o mundo de Capela disse, eu não aguento vocês. Vocês são muito para nós. Olha que vergonha, né? De um capelinho sendo expulso de Capela e vindo para o planeta Terra auxiliar no crescimento. Eles auxiliaram. E agora nós estamos sendo convidados a auxiliar esse mundo. Né? Auxiliar para que nós mesmos não saiamos desse mundo. Mas ele fala da fé, que eu concordo e trabalho fé como confiança também. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Então, frente aos problemas que parecem montanhas, diga ao problema, mova-se daqui para lá, saia do meu caminho, porque eu preciso continuar na minha rota para o céu. Eu preciso continuar na minha rota para o céu. Você é um problema e eu tenho capacidade, eu não vou desistir, eu confio, porque Jesus confia em mim e eu confio em Jesus que Ele vai me dar a força necessária. E mesmo que os meus pés estejam sangrando, não temerei mal algum, porque tudo está comigo. Olha que bonito. Então vamos fazer desse ensinamento realidade. E tem um ensinamento que ele disse assim: vós sois deuses. Vós podereis fazer o que eu fiz e muito mais. E a pergunta é, o que Jesus quis dizer com isso? Ele primeiro me chamou de Deus. Vamos falar com mensagem pessoal. Faça assim, Jesus acabou de me dar uma mensagem pessoal. Vós sois deuses. Eu sou Deus? Então, o que Jesus quis dizer com isso?
Isso é um ótimo tema para uma meditação diária. Mas não é uma meditação só um dia. Não. Não façam assim. Então, por exemplo, escolham esse tema, vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? E façam várias meditações diárias sobre isso. Medite não só um dia, mas fique e pergunte a esse seu Deus interior, já que eu sou Deus, eu tenho um Deus interior, o que ele tem para passar todos os dias para mim. E eu tenho de crer, acreditar e confiar que se ele atendeu à escravidão dos hebreus lá com Moisés, se ele atendeu aos israelitas, hebreus lá da época de Jesus, transformando grande número de cristãos, trazendo aquela mensagem de luz. Se ele veio lembrar, através de Francisco de Assis, o voto de pobreza, se ele veio através de Teresa d'Ávila, né? Nossa Senhora, Santa Teresa d'Ávila, a Sandra um dia desses, Santa Teresa de Jesus, são a mesma pessoa, né? Se ele veio através de Kardec, né, combater o materialismo que estava em voga na época, se ele veio com Chico Xavier, se ele veio com Madre Teresa de Calcutá para salvar os leprosos, para dar um caminho aos leprosos lá de Calcutá, se ele veio através de Gandhi para libertar toda uma nação do domínio inglês, se ele veio, ele vem também na sua casa, se você deixar, te ajudar, te socorrer, te salvar. Mas isso você tem que confiar. Não nasce simplesmente de você achar que Jesus vai te salvar se você não pedir. Pedir, obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Procura a porta, e a porta se abrirá, se essa for sua porta. Mas se você bater na porta errada, eu aceitarei o seu livre-arbítrio de você encontrar as consequências. Então, por isso que tem que pensar. A gente tem que trabalhar também, né, essa oportunidade de modificar nosso pensamento quanto a isso. Aceitar a nossa condição de sermos inferiores nas nossas escolhas, sabendo que um dia nós seremos anjos. Dê uma chance para nós. Sejamos mais amorosos conosco. E eu queria terminar dando duas frases para a gente pensar. Uma delas eu postei agora mesmo no Facebook, do núcleo inclusive, né, dizendo assim: ore em silêncio e confia em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E de repente a estrada se abre junto aos seus pés. E de repente, sim, aconteceu. Jesus, ou o nosso Pai, ele está ali, mas um de nossos irmãos foi embora, acometido de uma doença, acometido de um mal súbito, e nós nos sentimos perdidos pela falta desse irmão. Ora em silêncio e confie em Deus, porque certamente há uma estrada que Jesus e o que o Pai nos oferecerá, né? E o mundo não nos oferece. Eu lembro do Divaldo dizendo uma frase que agora está fora do que eu estou escrevendo, do que eu estou dizendo aqui, do que eu escrevi aqui. Ele diz assim: eu nunca vi um cientista consolar uma mãe que acaba de perder um filho. Não vamos pelo lado material nem pelo lado da ciência, vamos pelo lado do amor. Encontra esse irmão e o consola com o coração. E para terminar, a frase que eu muito gosto: jamais, vamos anotar, eu vou anotar, eu anotei aqui para mim e vou escrever igual assim, né, para deixar aqui. Jamais vos sintais sozinhos na luta, porque invisibilidade não significa ausência.
A gente não vê os espíritos. Isso não quer dizer que eles não estão ausentes. E muitos de nós achamos que por não estarmos no núcleo, eles não estão com a gente. Invisibilidade não significa ausência. É igual, né? É igual, eu vou dizer assim. Eu vou fazer o meu evangelho no lar domingo, 8 horas da noite. Eu boto uma camisa. Por quê? Porque eu vou receber gente em casa. Ah, mas você mora sozinho. Eu sei que eu moro sozinho. Mas vem gente me visitar. Eu não sei quem são. Pode ser meu pai, que já faleceu. Pode ser minha mãe, que já faleceu. Pode ser meu anjo da guarda. Pode ser a irmã Lúcia. Pode ser o guardião da luz. Pode ser qualquer irmão. Bote uma camisa e receba-o. É sua casa. Você está fazendo o evangelho no lar. Vista-se para recebê-los. Receba Jesus. E se for Jesus? E se a sua fé for tão grande que Jesus esteja na sua casa? Receba Jesus de coração aberto, mas com roupa. Na hora que eu fui ao banheiro, eu precisava ir no banheiro, juro. Falo isso mesmo. Moro sozinho. Tava começando, antes de começar o evangelho, deu vontade de fazer xixi. Desculpa, né? Mas deu vontade de fazer xixi. Eu entrei e fechei a porta. Por que eu fechei a porta já que eu moro sozinho? Por quê? Porque tem gente ali fora. E eu vou fazer xixi. Então, é privacidade. Então, eu confio que eles estejam comigo. Invisibilidade não significa ausente. Eles estão presentes na vida da gente. Vamos confiar mais. E principalmente confie em você mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E agora, numa oração de agradecimento, nós agradecemos ao Pai. Nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por tudo quanto tem feito por nós. E pedimos que, através do seu amor, possamos todos nós sermos alcançados e sermos alimentados em nossa confiança, em nossas esperanças e em nosso amor. Que Jesus nos ilumine a todos. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Que assim seja. Boa tarde a todos e agradecemos. Muito obrigado. Vou desligar. Boa tarde.